as crianças nessa noite. Boa noite, crianças. O pastor vai estar pregando a história de Oséias. Espero que você possa desenhar. Pegue com a Glaucia o seu papel, o seu lápis de cor. Peço ao diácono que traga uma aguinha para o pastor, que a garganta hoje está mil. Estou sem água aqui. E nós vamos ler esse texto à medida que a gente vai expondo, tá? Localize aí, Oséias capítulo 9, verso 1 ao verso 17. Foi como nós treinamos hoje na parte da manhã. A gente vai expondo e lendo as divisões, os textos, você vai acompanhando a leitura. Meu objetivo nessa noite é falar sobre a rejeição de Deus. Mas na realidade eu quero que você aprenda a não rejeitar a Deus. Como é que nós não rejeitamos a Deus? Essa é a nossa mensagem nessa noite. O texto fala da rejeição de Deus a Israel. Mas como eu não posso, não devo rejeitar a Deus? Esse é o nosso assunto dessa noite. Quero abordar 3 perigos importantes que cercam a nossa vida. De manhã cedo eu falei de alguns perigos, à luz do Salmo 18. À luz do Salmo 18 nós temos 3 perigos. O pecado é um perigo, a morte é outro perigo, e o diabo é outro perigo. Mas isso foi assunto da exposição do Salmo 18. Obrigado, tá, Daniel? Do Salmo 18. No texto da noite, 3 perigos para a vida religiosa: abandono de Deus, pecado e idolatria. O assunto de hoje é observar dentro desse contexto de Oséias capítulo 9, esses 3 perigos: o abandono a Deus, pecado e a idolatria. Mas vocês sabem o que faz agora. Nada mudou na dinâmica do pastor. É hora de você orar a Deus, pedindo: Senhor, fala comigo. Eu quero algo importante, de despertamento, de edificação. A sua oração a Deus. Deus conhece a sua vida, sabe como você está, e Ele vai falar para todos nós essa noite. Olha mais um pouquinho, Deus, assim. O texto será lido, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor se faz presente através da leitura da Bíblia, através desses livros inspirados, e que quando ele é aplicado aos nossos corações, ele traz luz, lumine, a nossa mente, ao nosso coração. Portanto, nessa noite, Pai, pedimos a Ti, mostra ao meu irmão algo que ele está à procura nessa noite, uma resposta espiritual. Mostra-me, ó Deus, como instrumento afinado nas Tuas mãos, o melhor caminho a Tailã a explicar a Tua palavra. Nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos trazer ao nosso coração aquilo que o profeta Oséias expôs num período tão antigo, mas num período que se renova hoje no século XXI. Ó Deus, não deixe que venhamos abandoná-lo. Nós queremos, como salmista, declarar: ó Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Cada pessoa que veio aqui nessa noite veio porque ama a Deus. Veio ter um relacionamento com Deus. Senhor, ensina-nos através deste livro.
para que possamos aplicar em nossos corações os teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há um poema escrito por José Carlos Drummond de Andrade, foi publicado em 1942, e um dos meus hobbies é ler poesias. Eu estou me dedicando a decorar algumas poesias. E essa poesia, ela ilustra o sentimento de solidão, de abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e sensação de estar perdido na grande selva de pedra. Eu não sei se você já fez isso, mudou de uma cidade para outra, e de repente você estava no meio da selva, e você se sentiu perdido. E Drummond, ele escreve assim: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo subiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama e protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, a sua cura e jejum, a sua biblioteca, a sua lábia, o seu ouro, o seu terno, o seu vidro, a sua incoerência, o seu ódio. E agora, José? Com a chave nas mãos, que quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas, não há mais. E agora, José? Se você gritasse, e se você gemesse, e se você tocasse a valsa vienesa, se você dormisse, e se você cansasse, e se você morresse? Mas você não morre, você é duro. Você é duro, José. Sozinho no escuro, bicho do mato, sem teogonia, sem paredes, na nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope. Você marcha. José, você marcha para onde? Irmãos, essa é uma poesia escrita por um homem que provavelmente poderia ter lido Oséias. E é isso que a gente vai ler agora. Eu convido você para estar lendo a primeira etapa do livro de Oséias, do verso 1 ao verso 4. E agora, Israel? E agora, Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria? E agora, você que está aqui nessa noite? E agora? A esperança para você. Porque Jesus está presente. A esperança para Israel. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras e cereais, a ele do lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Da terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria comerá coisas imundas. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores, como todos deles comerem, serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará da casa do Senhor. Amados irmãos, o capítulo 9 chega.
Mas não podemos esquecer tudo que já foi construído até o capítulo de número 8. O que nós estamos tratando aqui, a sua família não é uma família difusa. O seu lar não é um lar doente. Mas Deus pega a figura da família, Deus pega a figura do lar, Deus chama o profeta, a boca de Deus, o homem, para que ele instituísse uma família descontrolada, uma família em que ele, em primeiro lugar, não amaria a esposa. A esposa seria uma prostituta. Os filhos que nasceriam seriam filhos rejeitados. E portanto você tem a construção dos capítulos anteriores, onde o grande apelo do profeta Oséias é: volte-se para Deus, retorne, obedeça, tenha o norte. E agora, Israel, vocês não estarão mais debaixo da minha égide, do meu controle, da minha teofania. Eu sou Deus que revelo a Israel na nuvem, no maná, na rocha, na água, na proteção. Eu sou Deus que revelo à igreja, ao irmão, em sua casa, em seu lar. Um povo rebelde é esse povo de Israel. Não somente o norte, mas também o sul. Não somente Israel, mas Judá. O profeta Oséias, ele trabalha agora com a mensagem profética, uma mensagem dita para a nossa igreja aqui no Brasil. Quantos ensinamentos, quantas lições nós já temos aprendido ao longo desses meses. Deixa eu dizer, se você já esqueceu o conteúdo, vai lá no YouTube, as mensagens ficam lá. Você pode, além de assinar, você pode rever e ouvir as palavras, tudo aquilo que nós já apresentamos, tudo aquilo que a Bíblia tem falado do profeta, tem falado da anunciação da destruição de Israel, o povo todo. Eu espero que você não seja nessa noite rejeitado, mas que você aprenda o antídoto para ser amado, acolhido desse Deus que te ama profundamente. Lembramos aqui da analogia de um lar desorientado. Sim, Deus utiliza de forma pedagógica a figura de uma família difusa. Um homem que toma uma mulher adúltera, que tem 3 filhos, Jezreel, castigarei com sangue o meu povo, a filha desfavorecida e outro filho, não meu povo. Essa é a mensagem. Mas em síntese, você vê Jesus, que é o marido, que sofre, que passa vergonha, mas que cumpre a vontade e a norma de Deus, e a mulher, a noiva, que é a igreja. Amados, semana passada, tem algumas semanas, no ano passado, Oséias capítulo 8, só para você ver o contexto, do verso de número 1 ao verso 14, dê uma olhadinha aí, você entende que quando a igreja não corresponde aos princípios e valores, quando a igreja não corresponde ao apelo de Deus, quando a igreja está com o seu coração, com os nossos corações endurecidos, obscurecidos e pedenados, o que acontece? Como o texto expressou naquela noite, Israel e Judá seriam destruídos, e agora no capítulo de número 9, Israel vai ser castigado. Quando a igreja não corresponde aos princípios e os valores do Senhor, essas igrejas semeiam ventos e colhem tempestades, verso 7. Essas igrejas transgridem a aliança de Deus, versículo 1, verso 3 do capítulo 8, e acende a ira de Deus contra eles, e porque Israel se esqueceu do seu tempo. Hoje, nessa noite, irmãos, nós vamos ver no capítulo de número 9, algo tremendamente perigoso para a igreja que distancia dos princípios e dos valores do Senhor Deus. Nosso resumo nessa noite da doutrina é o pacto da graça como testamento.
Pacto da Graça como Testamento. Provavelmente Carlos e Gabriel vai lembrar do que nós estudamos hoje, lá na nossa sala de catecúmenos. Verso 1 a verso 4. Nessa noite meditemos no seguinte tema: Deus não me rejeitará. Por que Deus não me rejeitará? Porque eu não vou abandonar. Eu estou colocando na positiva aqui para dizer para você: você não será rejeitado por Deus, essa igreja não será rejeitada por Deus, porque nós não vamos abandoná-lo. O fato é que Israel não cumpriu isso. Do verso 1 ao verso 4, e agora a festa acabou, não há mais alegria, não há mais um povo com comunhão com Deus. Você já observou o final de algumas festas? Mesmo o trabalho que dá para organizar uma festa, isto é, o planejamento, a execução da festa, os comes e bebes desta festa, a lista dos convidados, os gastos, os esforços. Fazer festa dá trabalho, não é fácil fazer festa, mas para que tudo isso possa sair bem, é preciso haver um elemento essencial: a alegria daquela festa. Você prepara tudo, você gasta dinheiro, você convida os seus convidados. Imagine numa festa em que as pessoas não estarão alegres, uma festa que as pessoas não vão celebrar com você. Parece que a festa se transformou num velório. É isso que está acontecendo aqui. O que vale é a alegria, o que vale é a celebração desse momento. E daí, meus irmãos, quando a festa termina, imagine, sua festa terminou e agora você tem que tirar o lixo que ficou para trás, tirar o lixo que sempre fica, apagar as luzes, e a sua vida volta ao normal. Assim como fazer uma festa. Terminar uma festa da trabalho. Quantas vezes você fica por último? Todo mundo já foi embora, e aí você é o último a sair, porque você tem que arrumar aquele local, você tem que entregar aquele local. Para Israel, a festa havia terminado. Abandonar a Deus é dizer: a festa terminou. Nesse momento que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, pense quantas pessoas estão abandonadas, quantas pessoas abandonaram Deus, quantas pessoas desistiram de celebrar a boda do Cordeiro, quantas pessoas não querem mais. Para Israel, a festa havia terminado. Qual seria o impacto dessas advertências para Israel? A noite estava fundada no pecado, a morte, aquelas vidas. Haviam práticas abomináveis, tais como o verso 3 e coloca para nós: a ingestão de alimentos ritualmente proibidos, a interrupção do sacrifício, verso 4, a cessação das peregrinações, verso 5. Com todas essas advertências, poderia causar uma consternação. Como já meditamos nos capítulos anteriores, esse povo havia abandonado Deus. Vou ser sincero, você já pensou alguma vez em voltar ao Egito? Em voltar à velha prática? Em deixar Deus? Quantas justificativas valem no coração das pessoas para que possam voltar e virar uma estátua de sal, voltar e ser escravo no Egito, voltar e cometer toda sorte de abominação diante de Deus. Portanto, quando uma criança está na fase dos porquês, você lembra quando seu menino, a sua filha, falava: por que isso, mamãe? Por que isso, papai? Fase dos porquês. Você já não chegou direito em casa, doido para tomar um banho, para descansar, e vem seu filho e te dá um abraço e descarrega mil porquês. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Fase dos porquês. Por que aquilo? Tudo que uma criança espera, tudo que uma criança espera é uma resposta.
uma resposta sincera. Às vezes as crianças fazem algumas perguntas difíceis. Por exemplo, quem criou Deus? Ou, quem é a mãe de Jesus? Ou, quem é a mãe de Deus? De onde eu vim, para onde eu vou? Tudo isso reforça a consciência do infante. Mas a minha pergunta hoje, como uma criança, é: o que faltava a Israel? O que falta a você? O que falta a essa igreja? O que nos falta? Faltava a verdadeira religião, o verdadeiro amor leal. Faltava a conversão, a mudança de vida. O único que poderia transformar os participantes da aliança divina em uma esposa digna de Deus. Veja capítulo 8, verso 12. Embora ele escreva a minha lei de 10.000 preceitos, esses seriam tidos como coisa estranha. Deus está falando: a Israel, eu escrevi as leis. A Israel, eu libertei do Egito. A Israel, eu dei Canaã, a terra que manda leite e mel. A Israel, cuido de vocês como a menina dos olhos. Ele está falando à igreja presbiteriana do Brasil, Santa Maria: eu cuido de você, da sua dor, da sua existência, da sua história. Eu te tomo pela mão. O que te falta? O que falta para Israel? A única coisa que faltava era a lealdade para com os desejos de Deus, obediência à lei de Deus, porque eles queriam, na realidade, o interesse deles, na realidade, era para com a lealdade dos próprios desejos do coração. Aquele que abandona Deus está interessado em agradar o seu coração e adorar os seus ídolos. Verso 1: prostituição era aplicado aos idólatras ou apóstatas. Tiago menciona pessoas como mundanos. Tiago 4, versículo 4. Então, um apóstata, um idólatra, alguém que procura, veja no final, paga de prostituição em todas as eiras e cereais. O texto traduzido, na percepção de Tiago, é esses mundanos. O que falta a esses mundanos? Eu já fiz tudo. Verso 4: o pão de pranteadores. Não é que comesse alimentos proibidos nessas ocasiões, mas aqui está o ritual de luto que tornava essas pessoas tecnicamente impuras por causa da associação com a morte. Pastor, não tem problema, eu bato no peito, eu tenho certeza da minha doutrina, eu sei que eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu não preciso separar o santo do profano. Eu não preciso render-se a Deus em obediência. Eu começo a brincar com essas coisas, eu começo a ter a minha mente cauterizada, eu começo agora a ter uma mente como a da igreja de Coríntios, onde Paulo, ele abre um leque dizendo: que igreja é essa? Que brincam com a santidade, que profanam a palavra de Deus, que abandona Deus. O verso 4, meu irmão, expressa a pior dor que existe na vida de um ser humano. A pior dor que você já recebeu foi a dor da rejeição. Ser rejeitado por uma pessoa, ser rejeitado por alguém. Você já sentiu-se dessa maneira? A rejeição marca a vida inteira de uma pessoa. E diz os pesquisadores que a rejeição começa no útero materno. Uma mãe que está gerando um filho indesejado e que procura o aborto, ou que procura outras coisas, aquele feto sabe. Ele sabe da rejeição. A rejeição na vida da pessoa é a pior coisa que existe.
Por exemplo, essas mães que lidam com depressão pós-parto. Mas o que é depressão pós-parto? É um transtorno psicológico que pode surgir após o nascimento de um bebê, afetando principalmente a mãe, embora também possa ocorrer em pais. Caracteriza-se por sentimentos intensos de tristeza, cansaço, de irritabilidade, de dificuldade, e que estabelece uma ligação emocional com os bebês. Por isso que a justiça diz que quem comete crime corporal tem sua pena penada. É por isso que os pais, quando as suas mães, suas esposas têm os seus bebês, os pais precisam ficar atentos com a reação da mãe, vigilante, não pode descuidar, tem que tratar, tem que cuidar por causa da rejeição. Eu estou falando tudo isso para você ter uma percepção da rejeição de Deus para Israel, por Israel. Você pode imaginar a rejeição de Deus? Um Deus que deu tudo, que fez tudo. Agora Ele espera simplesmente uma coisa: não deixá-lo que essa família, que esse povo, que Israel não abandone. Deus não rejeita o seu povo. Um eleito jamais rejeitará Deus, e Deus jamais rejeitará o eleito, porque Ele tem prazer, contentamento em relacionar-se com o Pai, em relacionar-se com Deus. Tudo que Deus espera é que venhamos buscá-lo de todo o nosso coração. Deus procura verdadeiramente adoradores. Deus se faz relacional como um povo pactual. Deus, o Filho, está à porta do seu coração e Ele bate de forma delicada. Ele quer cear contigo. Ele deseja que você busque em primeiro lugar, para que todas as coisas venham ser acrescentadas. O que está faltando nesse relacionamento? Firmeza, convicção, atitude. A promessa de Cristo, Ele é relacional, e Ele estaria sempre convosco. Você tem convicção dessa realidade, meu irmão? Você tem convicção essa noite? Deus não vai te rejeitar se você não abandoná-lo. Não tem como abandonar o nosso Pai. Vamos continuar nossa leitura agora do verso 5 ao verso 9. Que farei, pois, no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os separará, Nefins os sepultará, as preciosidades da sua prata, as ortigas as cuspirão, espinhos crescerão em suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da iniquidade. Ó Israel, e muito o teu ódio. O profeta é sentinela quando ele foi. Ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, inimidade na casa de Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Segundo lugar, meu irmão, porque eu vou confessar os meus pecados. Quando nós observamos que o processo de rejeição é imenso, quando nós observamos que Deus, Ele observa a condição do pecado, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, nós conseguimos verificar algo intrínseco desse contexto, do verso 5 ao verso de número 9, que é o papel dos pastores. Esse é o primeiro domingo após virada do ano. Esse é o segundo domingo que a gente prega aqui no ano 2025.
Se Deus não nos levar, você ainda terá mais de 25 sermões ouvidos pelo pastor Luiz André, muito mais. Mas por que a gente está sempre pregando aqui? Qual o papel do pastor? Qual o papel do profeta? É citado nesse contexto como louco. Seria o profeta um louco que estaria cumprindo uma ordem de um Deus mais louco que ele? Lembra do caso do rei Belzazar? Aquele homem teve uma experiência de ver uma mão sem cor, sem cabeça, uma mão que escrevia na parede, pois viu os dedos sem cor, uma mensagem ininteligível. Ele não entendeu durante um banquete e ficou desesperado para conseguir uma interpretação. Daniel 5, verso 5. Quando a boca de Deus transmitiu as verdades ao seu próprio povo, o profeta foi chamado de insensato e louco. Verso 7. Outros profetas foram chamados de loucos, tais como Jeremias, Paulo, Jesus, o próprio Jesus. Disse que deveríamos aguardar e aceitar, não a aceitação do povo, mas a perseguição, a difamação contra um profeta. Ser pastor, ser pregador, ser anunciador da palavra, é ser visto como um louco, vai na contramão. E às vezes, irmãos, você me ouve domingo após domingo, eu vejo o rostinho de vocês, lindos, brilhantes, através da palavra de Deus. Mas qual é o meu papel? Qual é o meu papel como profeta? Como pregador da palavra de Deus? Veja o verso 8. O profeta é sentinela. Aqui Deus está falando para Oséias, mas está falando para o povo de Israel. Aqui Deus está falando para Oséias: Oséias, você é o meu atalaia. Está falando para Israel, está falando para a nossa igreja. Temos um exemplo desse tipo de tratamento dispensado aos profetas. O laço do passarinheiro, as inimizades à casa de seu Deus, a picada da cobra, o abandono religioso. O profeta, ele traz sobre si uma mensagem: alerta Israel, não abandone Deus e confesse os seus pecados. Para não ser rejeitado, não abandone Deus, confesse os seus pecados. Deus chama de sentinela, verso 8. O chamamento detalhado de Ezequiel 31, 3, de 1 a 9. O profeta Oséias tem um perfil do atalaia, que era responsável por avisar quando o inimigo se aproximasse. Se ele fosse negligente, apenas uma vida do povo, apenas uma vida do povo, se morresse, ele pagaria com seu sangue. Deixa eu conversar um pouquinho com você. Eu estou preocupado com você que está aqui nessa noite. Você tem rejeitado a Deus. Não rejeite a Deus. Não abandone a Deus. Ele te ama. Ele te chama. E se em outro lugar, confesse a Deus os seus pecados. É isso que Oséias está falando para Israel. Se Israel tivesse tomado essa iniciativa de voltar-se para Deus e confessar os seus pecados, Israel não seria desbaratado. Eu gosto dessa palavra pensando no inseticida que você joga em cima das baratas. Elas rodam, elas rodando e até cair com perninha para cima. Você já viu? Embora a rejeição seja a honra do profeta, a condenação de um povo está em julgamento expresso em termos impessoais no parágrafo, verso 7, parte A, como sendo um processo legal do castigo e um acerto de contas, de retribuição, mas em termos pessoais. Olha no verso 9, parte B, onde o Senhor mesmo estabelece a penalidade. 9b, ele diz assim: o Senhor se lembrará
das suas injustiças e castigará, grife os pecados deles. O Senhor lembra dos pecados, e o Senhor pesa a mão sobre a vida daqueles que abandonaram e não confessam seus pecados. No finalzinho desse texto, parágrafo do verso 10 até o verso 17, vai tratar de ídolos. Então, para que eu não seja rejeitado, eu tenho que não abandonar a Deus, confessar os meus pecados, e eu também não posso consagrar a ídolos. A palavra está aí de novo. Achei Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria grife. Consagraram a vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis, como aquilo que me amo. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção, esterilidade haverá em Efraim. Não haverá nascimento de crianças, ainda que venham criar seus filhos. Eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem aí deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matadouro. Dá-lhes o Senhor que lhes dará, dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-lo. Por causa da maldade das suas obras, lançarei fora da minha casa. Já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre, e meu Deus os rejeitará, porque não ouvem e andarão errantes entre as nações. O meu Deus os rejeitará. Dos versos 10 ao verso 14, a Shekinah se afasta. Irmãos, o que é uma igreja sem a glória de Deus? Quando eu falo igreja, eu não estou falando aglomerado de pessoas, mas quando eu falo igreja, eu menciono o templo do Espírito Santo, eu menciono você. O que é a sua vida sem a glória de Deus? O que havia acontecido mesmo? Deus era o mesmo do passado, que havia revelado a sua glória a esse povo no deserto. Por que Deus está tão irado? Porque, em primeiro lugar, eles abandonaram o Senhor. Em segundo lugar, eles não confessaram os pecados. Em terceiro lugar, eles estão consertando ídolos. O coração voltado para ídolos. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Agora, de forma figurada, Oséias disse que aquele povo era como uvas no deserto. Você pode imaginar uvas no deserto? A preciosidade de uma uva, o prazer humano, o sonho, o deleite, o contentamento, a realização. Uau, nós somos poderosos, nós derrotaremos Jericó, os muros cairão, as nações temerão. Uau! Uvas no deserto. Mas como nascem os desertos? Indubitavelmente sufocando a presciência divina, a soberania de Deus, quebrando os mandamentos, adoração exclusiva a Deus, relacional com Deus, o Deus pactual, uvas no deserto. Os evangelhos ecoam nesse verso 10, parte A. Você consegue ver as boas novas no evangelho? Olha, achei Israel como uvas no deserto, vi vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonha, à idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que me amarrava. Então veja, meus irmãos, figueira estéril. Isso nos lembra de quando Jesus passou debaixo de uma figueira e ele quis comer o fruto,
Lembra de Lucas? E o que tinha naquela figueira? Só folhas verdes. E ela foi amaldiçoada. Preste atenção nisso. Que Deus está falando do seu povo. Deus está falando para a igreja. Deus está falando para você. Abandone Deus. Não confesse os seus pecados. E consagre a Deus. Estou falando de idolatria católica, apostólica, romana, não. Estou falando dos ídolos do seu coração. A história de Baal e Ouro está em Números 25. A exortação do profeta Oséias era de dois tipos: a física e a espiritual. A morte, que a gente falou hoje de mais cedo, física e espiritual. Nesse caso, não foram apenas as mulheres moabitas que seduziram aqueles homens no êxodo, mas também o seu Baal local, o seu ídolo local. Oséias não é apenas retórico quando ele chama os apóstolos abomináveis. Já falamos da percepção de Tiago de mundanos. Eles destacam a pessoa não apenas que se torna parecida com aquilo que se entrega, mas passa a ser aliado. Quando uma pessoa está com seu coração endurecido e não quer olhar para o Senhor, ele já se tornou um aliado dos deuses fabricados às vezes por ele mesmo, por ele próprio. Em síntese, a glória de Deus vorá rapidamente. Assim como a geração anterior exalou o nome Icabote, você sabe o que significa Icabote? Agora o que resta é cinismo. Se Icabote deixou de estar presente, agora o que nós temos é o cinismo de um povo, de uma geração falsa, de uma geração que não leva a Deus a sério. Agora o que resta é a destruição. As famílias de Efraim, as tribos do sul também, viveria um culto direcionado à fertilidade, aos rituais sexuais, e suas almas estavam sendo trocadas agora pela infertilidade, a guerra, a insegurança, aos malignos da vida. Para terminar, verso 15 e 17, que nós temos aqui: Gilgal é o palco de tantas vitórias. Foi o local onde Josué colocou o pé pela primeira vez na terra prometida, e lá teve a primeira homenagem ao rei Saul. Foi o cenário da volta triunfante de Davi do exílio. Porém, Deus não vê o local. Eu vou falar bem devagarzinho para você me ouvir. Deus não vê o local. Ele não vê o seu lar. Deus não vê quem você é. Deus não vê a sua história. Deus não vê o local. O mesmo palco de tantas vitórias que foi Gilgal, agora Deus está vendo a maldade dos seus habitantes. Senhor, tu me sondas em vingança. Verso 15: parte-á toda a sua malícia se acha em Gilgal. Amados irmãos, o papel dessas pessoas é impedir tudo o favor de Deus, é apagá-los, é sufocar essa história. Deus olha o nosso coração. Deus nessa noite está vendo o seu coração. Deus está vendo a sua mente. Deus está olhando dentro de você. Aqui veja Oséias falando de maneira franca, devastadora, quanto às zombarias mordazes de Amós acerca dos santuários corrompidos, dos peregrinos supersticiosos. Vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal a multiplicar transgressões. Gilgal agora é um lugar pervertido. Irmãos, quantas igrejas estão vivendo dessa forma? A alegria acabou, a adoração acabou, o povo transviado de Deus. O que isso tudo tem a ver com o pacto de Deus com os homens?
O pacto da graça frequentemente é apresentado nas Escrituras. No Novo Testamento, o nome em referência a Cristo, a morte de Cristo, o testador, a eterna herança com tudo que lhe pertence, é legado neste pacto. Hebreus 9, 15 e 17 impõe a Cristo a restauração de um povo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão e transgressão que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança, aquele que tem sido chamado, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confinado ao caso de mortes, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto testador. Quando eu olho para a graça, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para os remanescentes, e se há remanescentes do século XXI, esses não abandonam a Deus, esses confessam os seus pecados, e esses não constituem outros ídolos. Adorai somente o Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as forças. Concluindo a nossa fala nessa noite, amados, quais são os maiores perigos na vida religiosa? O abandono a Deus, o pecado e a idolatria. Os eleitos de Deus devem aprender com a história de Israel, com a exortação de Oséias, a serem obedientes e santos. Eu tenho certeza que nós somos eleitos do Senhor. Não queremos rejeitar o nosso Deus. Não queremos viver no pecado. Não queremos levantar em Deus. Por quê? Queremos ser obedientes a Deus e sermos santos, separados. A aplicação prática desse contexto grande, desse capítulo. Quais os aspectos fundamentais do sermão para a sua vida? Ao ler esse texto, Israel seria peregrino entre as nações. A orgia teria um fim dramático. O que vem pela frente é o exílio, é o lugar de transicionar com o Egito e a Síria. Eles iriam morar lá como refugiados, em um cenário de prisioneiro, seriam presos. O que acontecerá com a sua religião extravagante? O que acontecerá com a zombaria que eles haviam feito sobre os homens de Deus, os profetas, nesse caso sentinela? Nenhum sangue desse povo caiu sobre os ombros de Oséias, eu tenho certeza, porque ele foi obediente ao Senhor. Todas as promessas que fizeram antigamente falharam, porque nunca foram genuínas. Sabe de uma coisa, irmãos? A gente precisa entender que o Senhor sonda os nossos corações. Senhor, Tu me sabes e me conheces. Eles sempre foram loucos. Essa geração é uma geração pervertida, uma geração louca, que buscou ídolos estranhos e costumes estranhos, e agora estariam aprofundando no lamaçal dos seus próprios corações. Amados irmãos, coloque na sua mente, para que essa semana seja uma semana diferenciada. Deus não vai rejeitá-lo, porque você busca relacionar-se com Ele. Essa semana você vai buscar relacionar com Deus. Ainda lateja na minha mente, no meu coração, a declaração do salmista: ó Deus, eu te amo. Você pode dizer isso agora? Ó Deus, eu te amo. Não vou te abandonar. Quem poderá me separar do amor de Deus? Nada pode me separar do amor de Deus. Tudo que Deus espera de você, dessa igreja, é um relacionamento sincero com Ele. Ele te ama profundamente. Se você hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fale com Ele em oração,
minhas guerras, eu não vou vencer. Se o Senhor não estiver à frente, eu não serei nada. Mas eu quero dizer algo para você. Quais são os pecados que estão aí te atrapalhando? Confesse os seus pecados. Você pode fazer isso agora, nesse momento. Quando foi a última vez que você, com sinceridade, realmente disse: Senhor, eu estou transgredindo contra a tua lei. Senhor, eu insisto, porque o pecado me atrai e me seduz. Que tal agora falar com Deus: ó Senhor, perdoa os meus pecados. Cura-me, Senhor, o meu coração. Restaura a minha mente. O pecado ataca a mente, te domina, como um cachorro numa coleira que é levado para lá e para cá, puxado, dominado. O pecado faz isso com a gente. O pecado faz isso com a gente. Confessa a Deus. Peça ao Senhor para tirar a algema do pecado. Livre. Senhor, tira essa algema. Talvez o pecado do ódio, talvez o pecado da depreciação, talvez o pecado, sei, você sabe. Que pecado. E por último, meus irmãos, abandonarei todos os meus ídolos. Preciso derrubar esses altares. A centralidade da minha adoração és tu, Senhor. Ídolos que estão no meu coração são removíveis agora, nessa noite, em nome de Jesus. Tira esse ídolo do seu coração. Você não precisa viver com isso. Ele te ama. Ele te chama. Ele te chama agora. Eu quero estar reinando na sua vida. Vem reinar em mim. Graça, que testifica Cristo, que morreu e derramou seu precioso sangue por mim. Os ídolos da preguiça, os ídolos da primazia da minha vida não terão mais espaço, porque em primeiro lugar será de Deus. Não quero ser rejeitado, não andarei errante nessa terra, pois o Espírito Santo me guiará, e o meu relacionamento com Deus Trino será de total rendição. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo para que a tua graça possa nascer. Sabe de uma coisa, irmãos? Esse povo aqui seria rejeitado para que você hoje pudesse aprender com esse povo a não rejeitar o Senhor, a confessar os seus pecados e também a remover todos os erros. Deus trabalha os remanescentes fiéis para que nós, gentios, pudéssemos ser abençoados. Você vê isso nesse texto. Feche os seus olhos. Deus, a palavra viva e eficaz. Toma, Senhor, as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos confessar a Ti todas as nossas faltas e remover dos nossos corações os ídolos que nós nos fabricamos. Em nome de Jesus. Amém.